Olá, boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. É muito bom ter a companhia de todo mundo hoje para mais essa jornada de descobertas. Com certeza. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E, bom, hoje nós temos em mãos um material que, olha, tem o potencial de mudar completamente a forma como a gente enxerga a engrenagem do mundo dos negócios. Aham, sem exagero nenhum. Nossa fonte de hoje é o capítulo MBU 50511, O que é o marketing? E a nossa grande missão, a nossa meta nessa análise detalhada é meio que desconstruir tijolo por tijolo mesmo aquela velha ideia engessada, É sabe? aquela ideia de que marketing é só propaganda, né? Isso. De que é apenas fazer propaganda bonita, ou gerenciar redes sociais, ou pior ainda, empurrar produtos que ninguém quer goela abaixo das pessoas. Nós vamos explorar a fundo como essa disciplina evoluiu para se tornar, de fato, o verdadeiro cérebro estratégico das organizações modernas. Sem dúvida. É uma transição fascinante de se observar. Porque o nosso objetivo hoje não é apenas descrever as tarefas diárias de um departamento, mas sim mergulhar no porquê. Exato, o porquê. O porquê de o marketing ser absolutamente vital para a sobrevivência e a relevância de qualquer iniciativa no mercado atual. Ao longo desta conversa, nossa intenção é conectar os pontos entre o comportamento humano invisível, a análise rigorosa de dados e, claro, a tomada de decisão corporativa de alto nível. É uma mudança de perspectiva muito profunda. Muito. Trata-se de preparar o terreno para entendermos como as empresas que realmente prosperam operam nos bastidores, sabe? Muito além daquela vitrine que o consumidor vê. Certo, vamos desempacotar isso aí. Porque a história de como chegamos até esse nível de complexidade ela é cheia de nuances. O texto começa nos transportando lá para as origens operacionais do marketing. Aham, os primórdios. E o material mostra que tudo começou com uma visão puramente tática. Era o que a gente pode chamar de era do megafone, A era do megafone, ótima analogia. né? Basta a gente imaginar o cenário. Estamos no meio do século XX, o mundo ali no pós-guerra, as fábricas operando a todo vapor, produzindo bens em massa. O pensamento era estritamente linear nessa época. Galpão gigantesco de produtos, e o marketing existia apenas para pegar um megafone metafórico, ir para a rua, gritar bem alto no mercado e convencer alguém a comprar. A venda era o ponto final. Isso, o encerramento absoluto da relação. Não havia, uma preocupação com o papel estratégico daquela comunicação antes do produto ser criado. Era basicamente um exercício logístico de esvaziar estoques. E o que é curioso, se a gente pensar bem, é que, por mais antiquada que essa mentalidade do megafone pareça, ainda é uma armadilha enorme. Nossa, com certeza. Vemos isso o tempo todo. Inúmeras organizações ainda caem nisso hoje em dia. Elas operam com uma bússola do século passado. Mas a verdadeira virada de chave no mercado global acontece quando o próprio ambiente de negócio se transforma de forma irreversível. Quando a competição aperta, né? Exatamente. O material aponta que, com o aumento vertiginoso da competitividade, a abertura dos mercados e o acesso pulverizado à informação, as empresas tomaram um choque de realidade gigante. Elas perceberam que o foco não podia mais estar centrado no umbigo da corporação. Perfeito. O foco não podia ser o produto em si, mas sim as necessidades do cliente. E para sobreviver a essa nova dinâmica, o marketing precisou se transformar em um ecossistema muito mais complexo. Ele teve que sair do fim da linha de montagem. Deixou de ser o departamento do fim da linha e passou a integrar o planejamento inicial, a pesquisa rigorosa de viabilidade, o estudo psicológico do comportamento do consumidor, o posicionamento de marca. O objetivo principal mudou de vender a qualquer custo para focar em desenhar e em entregar o que o texto define como valor percebido. Em outras palavras, o marketing ganhou uma cadeira cativa na mesa de decisões da alta diretoria. Ele passou a guiar o negócio. Entender essa evolução histórica faz todo sentido para quem está acompanhando a gente. Agora, tem uma parte do texto abordando a chegada e a consolidação dessa disciplina aqui no nosso contexto no Brasil, que traz um ângulo bastante singular sobre essa linha do tempo. Sim, traz. E antes de entrarmos nesse mérito e destrincharmos esse conceito, é fundamental fazermos uma pausa aqui e um esclarecimento muito importante para o nosso público. Claro, vamos lá.
O objetivo do nosso programa nunca é tomar partidos políticos ou defender visões ideológicas, sejam elas de esquerda, de direita, de centro, enfim. Com certeza, nossa postura de neutralidade. Exato. Nosso compromisso aqui é única e exclusivamente relatar, de forma imparcial e transparente, a perspectiva que foi apresentada pelo autor no material de origem. E o texto propõe uma análise bastante crítica e estrutural sobre esse processo histórico de importação do conhecimento de mercado. É uma visão bem aprofundada de como as coisas chegaram aqui. Sim. Segundo a fonte, a construção do marketing no Brasil não aconteceu num vácuo. Ela foi fortemente influenciada por modelos norte-americanos, especialmente durante aquele tenso período histórico da Guerra Fria. E o argumento central do material é que o marketing foi exportado e assimilado não só como um conjunto de técnicas inofensivas, certo? Isso. O texto afirma que ele veio também como uma ferramenta ideológica ativa, uma ferramenta que estava diretamente vinculada à promoção e ao avanço do neoliberalismo em países em desenvolvimento. E o autor vai além dessa constatação. Ele argumenta que, justamente por causa dessa origem muito atrelada a pacotes prontos que vieram de fora, a área ainda carrega resquícios do que ele diagnostica como uma lógica colonizada. E essa lógica, segundo o texto, acaba muitas vezes negligenciando ou até passando por cima das realidades sociais, econômicas e culturais tão ricas e diversas do nosso país. Exatamente. O Brasil é um continente, não dá para aplicar uma fórmula única. E a solução que o autor aponta para resolver esse descompasso é a adoção de uma crítica decolonial. Mas trazendo isso para o chão de fábrica, para o dia a dia prático de quem trabalha com isso, como isso se traduz? É uma ótima pergunta. Porque, em termos práticos, me parece que isso significa parar de simplesmente importar fórmulas estrangeiras. Tipo, não dá para copiar uma campanha idêntica de Nova York ou de Londres e achar que vai funcionar aqui. A gente precisa começar a entender com profundidade como o consumidor em diferentes regiões do Brasil de fato vive, sente e toma as decisões dele, correto? Essa é a leitura exata do conceito. A crítica decolonial, conforme o material apresenta, é um convite aos profissionais para questionarem e reinterpretarem as bases teóricas da área deles. Ajustar a lente, por assim dizer. Ajustar a lente para criar um marketing muito mais plural, um marketing que respeite a inteligência local, que seja emancipatório e que, no fim das contas, seja muito mais eficiente, porque está verdadeiramente enraizado na realidade das pessoas com as quais ele tenta se comunicar. Sentido. E se a gente conectar essa necessidade de adaptação contínua ao quadro geral da evolução corporativa que vínhamos falando, vemos que o marketing está sendo constantemente desafiado a repensar seu impacto na sociedade. O que nos leva diretamente à nossa era atual, a era da hiperconectividade. Sim, o texto destaca muito isso. A inserção de tecnologias emergentes, inteligência artificial generativa, aprendizado de máquina e, claro, a análise de gigantescos volumes de dados, o famoso Big Data. Tudo isso expandiu o horizonte do marketing de uma maneira que era puramente ficção científica há 20 anos. E o texto é muito feliz em deixar claro que não se trata apenas de as empresas terem ferramentas mais potentes para rastrear ou persuadir as pessoas. O marketing contemporâneo, para ser considerado estratégico e maduro de verdade, precisa colocar na balança os impactos sociais e éticos de cada movimento que faz. Exatamente. O foco deixou de ser a persuasão pura e simples de curto prazo. O jogo agora é sobre criar relações autênticas. Relações que sejam sustentáveis ao longo do tempo. É por isso que os pesquisadores afirmam que o marketing atual, quando atinge seu grau máximo de excelência, ele deixa de ser uma atividade e passa a atuar como uma filosofia de gestão inteira. É aí que a gente traça a linha divisória definitiva entre o operacional e o estratégico. Se a gestão visualiza o marketing apenas como uma função operacional, ele fica lá, trancado numa sala, restrito a tarefas pontuais, isoladas e totalmente reativas. Fazer o post de amanhã, criar um panfleto para a promoção do fim de semana. Lançar um desconto de última hora. É uma visão muito míope, mas quando o marketing é absorvido como uma verdadeira orientação organizacional, ele transborda. Ele afeta tudo. Ele permeia cada nível, cada diretoria, cada equipe. Ele se torna a lente através da qual toda empresa enxerga um mundo lá fora.
Essa visão sistêmica é poderosíssima demais. E isso nos leva a um desdobramento que, confesso, traz uma mudança de perspectiva enorme em relação ao que a gente costuma ler sobre o mundo corporativo. Sobre o marketing interno, certo? Isso. Nós somos meio que treinados a pensar no marketing sempre com uma luneta apontada lá para fora, caçando clientes, analisando a concorrência o tempo todo, mas o texto dedica uma parte muito significativa ao impacto interno do marketing. E os resultados das pesquisas sobre essas práticas de marketing interno são contundentes. Olha, o que é fascinante é que é o seguinte: Me conta. a pesquisa documentada no material evidencia que práticas estruturadas e consistentes de marketing interno vão muito além de colocar um cartaz motivacional no refeitório da empresa. Aquelas frases de efeito na parede, né? Exato. Isso não resolve nada sozinho. O marketing interno estruturado não serve apenas para alinhar o discurso da liderança ou tentar aumentar a produtividade na marra. Essas práticas influenciam profundamente o nível de comprometimento afetivo dos trabalhadores com a instituição. Comprometimento afetivo. Sim, quando o marketing é internalizado, integrado de verdade à cultura da empresa, ele gera um aumento tangível na proatividade. Mas o ponto que mais se destaca nos dados é que essas práticas chegam a gerar um aumento na própria satisfação com a vida dos colaboradores. Espera um pouco, porque a gente precisa aprofundar isso. Aumento na satisfação com a vida. Isso soa quase utópico em um ambiente corporativo que muitas vezes é conhecido justamente por gerar um estresse absurdo. Eu entendo a surpresa. Como exatamente uma estratégia que nasce num departamento de negócios consegue atravessar essa fronteira e impactar positivamente a felicidade pessoal, o bem-estar da pessoa que acorda todo dia para trabalhar naquela organização? É um ceticismo muito válido da sua parte, mas a mecânica por trás disso faz muito sentido quando a gente analisa de perto. Pense no conceito de employer branding. A gestão da marca empregadora. Isso. Quando uma empresa adota o marketing como filosofia, ela entende que seu primeiro e mais importante cliente é a sua própria equipe. Aham. Se uma empresa prega inovação, transparência, cuidado nas propagandas que vão para a televisão, mas internamente o ambiente é tóxico, punitivo e a comunicação é obscura... Ocorre a dissonância cognitiva. Exato. Os funcionários adoecem, o burnout dispara, porque o discurso não bate com a realidade que eles vivem todo dia. Agora, quando o marketing interno é bem feito, ele garante que a promessa externa seja a realidade interna. A comunicação se torna transparente para quem está dentro também. As pessoas passam a entender claramente como o trabalho individual delas impacta o cliente final lá na ponta. Isso traz um senso de propósito gigantesco. Sentir-se ouvido pelas lideranças deve mudar tudo. Muda completamente. Entender o rumo da empresa e trabalhar em um ambiente onde o discurso bate com a prática reduz o atrito mental e melhora significativamente a qualidade de vida. É o marketing evitando adoecimento corporativo e construindo um lugar onde as pessoas de fato queiram estar. Nossa, essa explicação tangibiliza a teoria perfeitamente. É basicamente o fim daquela visão cínica do profissional de marketing que só quer bater metas de vendas a qualquer custo, atropelando quem estiver no caminho. Essa visão já não tem mais espaço hoje. Mas para que toda essa sinergia funcione sem engasgos, tanto a externa de entender o cliente quanto a interna de alinhar a equipe, o material propõe que o marketing precisa atuar como uma espécie de tradutor universal da empresa. Um sistema de mediação dinâmica? Segundo a fonte, é exatamente esse o termo. E é isso mesmo. A função primária do marketing estratégico não é a invenção aleatória de ideias, mas a tradução. Ele precisa olhar para dentro, mapear as capacidades internas, os recursos técnicos disponíveis, os talentos da equipe. Fazer um inventário do que a empresa tem de melhor. Sim, e depois ele precisa olhar para fora para interpretar o que o mercado está manifestando como necessidade ou como expectativa. O grande desafio é que o mercado raramente fala de forma clara. Geralmente é um monte de ruído, né? Muitos ruídos. Essa mediação exige uma análise constante de sinais fracos. Não é achismo, é uma investigação metodológica pesada para conectar o que a fábrica consegue fazer de melhor com o que a rua está realmente disposta a valorizar.
Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto nos entrega um exemplo prático que ilustra de forma brilhante essa dinâmica de atrito e mediação. O caso da casa inteligente. Esse mesmo. O caso envolve uma empresa do setor de tecnologia que está imersa no desenvolvimento de dispositivos para casas conectadas. Basta a gente imaginar a cena. Temos uma equipe de engenheiros super qualificados que passaram anos desenvolvendo uma lâmpada conectada impressionante do ponto de vista técnico. É um ótimo cenário para a gente destrinchar. Vamos visualizar essa reunião de diretoria. Vamos lá. De um lado da mesa, você tem a engenharia, extremamente orgulhosa do que construiu. Eles criaram um dispositivo que se conecta a 10 redes diferentes, tem protocolos de segurança de nível militar, muda para 3 milhões de cores diferentes, sincroniza até com micro-ondas. E eles com certeza querem colocar todos esses jargões técnicos na caixa do produto. Exatamente. Eles querem exaltar a parte técnica. Do outro lado da mesa está a equipe de marketing, que passou os últimos meses escutando ativamente os consumidores, lendo fóruns de suporte e analisando o comportamento de uso. E o que a análise de dados revela nesse caso? Revela que o público está completamente fadigado de complexidade. Ninguém quer precisar ler um manual de instruções de 200 páginas ou assistir a um tutorial no YouTube só para conseguir acender a luz da sala. E é aí que entra a função estratégica. Porque se o marketing fosse apenas operacional, ele simplesmente diria tudo bem para os engenheiros e tentaria criar um comercial engraçadinho para tentar vender esse produto super complicado. O que seria um desastre. Mas como um mediador dinâmico, o papel dele é o oposto. Ele precisa frear os ânimos. Ele se levanta na reunião e tem a difícil tarefa de dizer para a engenharia que eles precisam cortar 90% daquelas funcionalidades complexas. O marketing atua como esse articulador, exigindo que o produto seja redesenhado. Redesenhado para ter um foco quase obsessivo na usabilidade e na simplicidade, porque foi exatamente isso que o mercado apontou como valor. E qual é o desfecho financeiro e prático dessa fricção interna entre as equipes? O desfecho é a salvação de milhões de reais. Ao peitar a engenharia com dados sólidos do mercado, o marketing impede que a empresa invista uma fortuna em linhas de produção, em treinamento de suporte técnico gigante e em campanhas para um produto cheio de coisas que ninguém pediu. E que provavelmente geraria devoluções em massa, né? Com certeza. Ao invés disso, a empresa direciona seu capital e seu esforço produtivo exatamente para a dor do cliente, criando algo simples e intuitivo. O resultado é uma performance competitiva infinitamente superior. É a tradução salvando o negócio. Sensacional! Essa história da lâmpada conectada é a prova definitiva de que o atrito construtivo gera inovação de verdade. E isso me leva a uma questão mais ampla que também é abordada no material. Sobre as outras áreas? Isso. Como essa dança, essa articulação do marketing acontece na prática diária com os outros pilares vitais de uma organização? Como é o relacionamento do marketing com, digamos, o setor financeiro ou o setor de operações? O texto é cirúrgico ao mapear essas conexões. Vamos começar pelo coração do dinheiro, o setor financeiro. Que é, muitas vezes, visto como o antagonista do marketing, diga-se de passagem. Historicamente, sim. No entanto, o material mostra que o marketing baseado em dados contribui diretamente para a previsibilidade de receita. Como assim? Quando o marketing entende o ciclo de vida de um produto e a elasticidade de preços que é aceita pelo consumidor, ele consegue entregar para o diretor financeiro projeções de vendas muito mais precisas e realistas. Ah, entendi. Então o financeiro consegue gerenciar o fluxo de caixa com mais segurança. Exatamente. Consegue calcular o retorno sobre cada centavo investido e alocar orçamento sem depender de chutes ou palpites. Um marketing bem executado deixa de ser visto como uma despesa chata na planilha e passa a ser classificado como um motor de previsibilidade da receita. Faz todo sentido. E quando a gente olha para a fábrica, para as operações e para a logística? Nas operações, o marketing funciona como um radar meteorológico de longo alcance. A cadeia de suprimentos, os galpões de logística, as linhas de montagem, tudo isso é altamente sensível a mudanças abruptas.
Qualquer oscilação gera um caos. O marketing é quem traduz as sazonalidades invisíveis, as mudanças bruscas nas preferências e as tendências de consumo emergentes. Se a análise de comportamento indica que a demanda por um tipo específico de material vai cair no próximo semestre devido a uma mudança de hábito. O marketing avisa as operações hoje. Exato. Isso permite cancelar pedidos de matéria-prima a tempo, reajustar a logística toda e evitar que o capital da empresa fique imobilizado em estoques mortos. De novo, é o foco absoluto em reduzir desperdícios por meio da antecipação. Resumindo toda essa operação complexa que nós vimos até aqui, o eixo central, aquela gravidade que mantém todos esses departamentos orbitando em sincronia, atende por um único nome: valor. Valor, o conceito fundamental. E o texto detalha 3 pilares essenciais em relação a essa métrica de sucesso: a criação, a comunicação e a entrega do valor. Perfeito. Criar valor é exatamente o que a gente viu no exemplo da lâmpada, certo? Investigar necessidades e desenhar soluções genuinamente úteis. Isso mesmo. E o segundo pilar, comunicar o valor, como o material explora, é o trabalho de alinhar a narrativa. É garantir que a história contada faça sentido e ressoe profundamente com quem está do outro lado. E por fim, entregar o valor é a hora da verdade. É transformar aquela promessa maravilhosa que foi feita no panfleto ou no vídeo em um resultado prático indiscutível, gerando a confiança que sustenta a marca no longo prazo. Mas tem um detalhe crucial aí. O autor deixa muito claro que, para o motor do valor funcionar em sua capacidade máxima, a empresa precisa de um combustível de altíssima octanagem, que não é nada fácil de encontrar. E que combustível seria esse? O famoso insight, né? Insight. Este é talvez o ponto de maior densidade analítica do material de hoje. Ele nos convida a entender a abissal diferença entre um mero dado estatístico e um verdadeiro insight de negócios. Porque hoje em dia o que não falta é dado. Nós vivemos em uma era em que o problema não é a falta de informação, é o excesso esmagador dela. Temos acesso a trilhões de métricas, mas um painel cheio de gráficos de cliques e volume de vendas mensais é apenas uma constatação do passado. Os dados mostram de forma fria o que está acontecendo. O que aconteceu, sim. Mas o insight é uma fera completamente diferente. Segundo as pesquisas discutidas no texto, os insights carregam um peso estratégico gigantesco porque eles escavam sob a superfície e revelam o porquê. Eles trazem as motivações à tona. Eles trazem à tona desejos latentes e insatisfações que ainda não foram plenamente articuladas nem mesmo pelo próprio consumidor. Deixa eu ver se consigo materializar isso para quem está nos acompanhando. Você poderia dar um exemplo concreto dessa diferença entre olhar para um dado frio e, em contrapartida, conseguir extrair um insight que muda o jogo? Claro, vamos usar o cenário de uma grande fabricante de aparelhos eletrônicos. Especificamente relógios inteligentes, os smartwatches. Ótimo exemplo. O Departamento de Análise de Dados gera um relatório trimestral, que aponta uma métrica fria. As vendas dos nossos relógios inteligentes de última geração, aqueles que recebem e-mails e mensagens o tempo todo, estagnaram. E o tempo de uso diário dos nossos clientes ativos caiu 30% nos últimos 6 meses. Isso é um dado. Certo. E qual seria a resposta de um marketing puramente operacional nesse caso? Seria abaixar o preço do relógio imediatamente, ou colocar mais dinheiro em anúncios massivos nas redes sociais. Ou seja, tentar forçar a barra sem entender o motivo real daquela queda de vendas. Exatamente. Uma solução tapa-buraco. Agora vamos olhar para a equipe de inteligência estratégica. Eles vão a campo. Eles fazem pesquisas qualitativas, observação comportamental profunda e cruzam os dados com psicologia social. E o que eles descobrem? Eles chegam a um insight brilhante. As pessoas estão enfrentando uma epidemia de fadiga de telas. Elas estão profundamente exaustas de estarem conectadas 24 horas por dia, sofrendo de ansiedade por causa das vibrações constantes nos pulsos. Nossa, muito real isso. E o insight continua. O que elas querem agora não é um aparelho que traga o escritório para o pulso delas. Elas desejam desesperadamente dispositivos que as ajudem a se desconectar, a monitorar o sono em paz e a caminhar na natureza sem interrupções de trabalho. Percebe a diferença monumental? É gritante. O dado falava apenas de queda de vendas.
o insight revelou uma exaustão emocional sistêmica da sociedade. Isso muda completamente a resposta da empresa ao problema. Muda a direção inteira. Com esse insight na mão, eles não vão mais gastar milhões tentando empurrar um relógio focado em produtividade extrema. Eles podem desenhar um dispositivo focado puramente em bem-estar, em saúde mental e em silêncio. Exatamente. Mas o material também faz um alerta muito severo sobre os perigos dessa busca por insights. Um alerta imprescindível, aliás. A construção de insights exige uma combinação de múltiplos olhares, de disciplinas variadas, sociologia, antropologia, psicologia e uma dose massiva de empatia. É preciso proximidade genuína com a vida real do usuário. Porque se a empresa errar a mão, Se o insight for construído de maneira superficial, baseado em preconceitos de quem está trancado em um escritório envidraçado no 30º andar, a empresa pode interpretar os sinais de forma totalmente equivocada. e um falso insight induz a corporação a investir fortunas em rotas catastróficas. Alienando completamente o seu público-alvo. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente no final do dia? Ao destrincharmos esse capítulo, fica uma lição de aplicação imediata. Quer quem nos ouça esteja desenhando a expansão de uma startup de garagem ou repensando as estruturas de uma grande corporação centenária. Qual seria a grande lição? Tratar o marketing como uma ilha focada apenas em comunicação e separá-lo do núcleo duro de tomada de decisão é um erro frequentemente fatal. Com toda certeza. Se a liderança continuar enxergando essa área como a equipe que apenas resolve as cores do logotipo ou escolhe as palavras bonitinhas de um post no Instagram, ignorando o imenso potencial investigativo e mediador que ela possui, o destino é inevitável. Ocorrerá uma fratura estrutural. Uma desconexão absoluta entre o que os executivos planejam em suas planilhas impecáveis e o que a sociedade vibrante e caótica lá fora realmente valoriza e necessita de verdade. Perfeita síntese. E se tentarmos amarrar todas essas pontas em uma conclusão mais ampla sobre o futuro dos negócios, o grande e definitivo legado de um marketing verdadeiramente estratégico é a sua capacidade de construir conexões estruturais duradouras. E isso se estende para além do cliente. Muito além da pessoa que passa o cartão de crédito para comprar um produto. O material enfatiza fortemente a importância da coerência e da transparência absoluta para forjar laços sustentáveis com absolutamente todos os stakeholders. Todos os envolvidos. Estamos falando da comunidade local que recebe os impactos da fábrica, dos fornecedores de matéria-prima, dos investidores que buscam segurança e, crucialmente, dos próprios colaboradores que dedicam seu tempo e energia à organização. E quando o marketing orquestra essas relações com integridade? Ele ajuda a empresa a acumular o que as ciências sociais chamam de capital simbólico. Em termos bem simples, é a conta bancária da reputação da empresa. Uma reserva importantíssima. Vital. Em tempos de turbulências econômicas, de escândalos e de mudanças tecnológicas avassaladoras, é essa reserva de credibilidade que salva. É esse histórico inquebrável de transparência e de valor real entregue à sociedade que funciona como verdadeiro escudo protetor. Garantindo não apenas o lucro do trimestre. Garantindo a sobrevivência e a relevância de uma instituição a longo prazo. Olha, essa explicação encerra perfeitamente o ciclo da nossa jornada de hoje. Fomos das velhas fábricas e dos megafones até a construção de um patrimônio de confiança totalmente intangível. É uma elevação brutal do papel do marketing nas empresas. Foi uma evolução impressionante de se analisar. E para colocar um ponto final no nosso mergulho profundo de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão intrigante. Uma provocação construída a partir daquela menção que exploramos sobre a inteligência artificial e a incansável busca pelos nossos desejos latentes. Essa promete. Vamos lá. Basta a gente pensar nas implicações lógicas disso tudo. Se o santo grau do marketing contemporâneo, a sua arma mais poderosa, é gerar insights brilhantes ao decifrar e mapear desejos humanos tão escondidos que nem nós mesmos conseguimos verbalizar de forma clara. O que nos aguarda no futuro? Exato. O que vai acontecer em um futuro bem próximo, quando a inteligência artificial preditiva se tornar a ferramenta de mediação padrão em absolutamente todos os mercados.
Chegaremos a um cenário onde algoritmos processarão nossos comportamentos, nossas leituras corporais e nossos padrões de cliques de forma tão assustadoramente íntima e profunda que a máquina saberá qual é a nossa insatisfação antes mesmo de sentirmos o desconforto. É uma perspectiva perturbadora e fascinante. E o ponto principal: se entrarmos de cabeça nessa era onde a oferta antecipa perfeitamente o desejo humano invisível, como fica a questão do nosso livre-arbítrio como consumidores dentro desse novo e hiper-rastreado ecossistema? Será que ainda faremos escolhas reais ou apenas concordaremos pacificamente com o que o sistema já sabia que precisávamos? Uma excelente questão para se pensar. Fica aí essa provocação espinhosa para o pessoal acompanhar durante o cafezinho pelo resto do dia. Agradeço imensamente o tempo, a companhia e a escuta de cada um nesse mergulho pelas profundezas da estratégia do comportamento. Até a próxima exploração, pessoal! Até a próxima. Um grande abraço a todos.